Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. Hoje iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver as instruções dos Espíritos que estão no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Essas instruções têm como título Deixai vir a mim as criancinhas e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Na primeira instrução, que foi recebida por Kardec em Paris em 1863, o Espírito comunicante é João Evangelista. E João Evangelista começa a sua comunicação da seguinte forma: Disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, efetivamente, não continham um simples chamamento dirigido às crianças. Com elas, Jesus se dirigia também aos espíritos sofredores, que vivem nas regiões inferiores onde a dor desconhece qualquer tipo de esperança. Jesus não se dirigia à infância física, ele chamava para si a infância intelectual da criatura humana, os fracos, os escravizados, os cheios de vício. O que quer dizer com isso João Evangelista? Que Jesus, nesse momento, embora ele usasse o termo deixai vir a minhas criancinhas, e nós vamos lembrar que essa frase foi dita no momento em que, no meio de uma multidão de crianças, de pessoas que foram ver Jesus, as crianças acorreram para ele e os apóstolos quiseram impedir que as crianças chegassem até o mestre. Nisso Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. E naturalmente, como o mestre sempre nos trazia uma informação, uma mensagem, um ensinamento a cada acontecimento do seu dia a dia, durante o seu messianato, nessa passagem também ele nos traz um grande ensinamento. Ele está se referindo aqui não à infância física, não efetivamente às crianças pequeninas, não é? Ele está se referindo o quê? A todos aqueles que estão na sua infância espiritual. Aquelas pessoas que são fracas, que são escravizadas, que são ainda cheias de vícios e ainda não conseguiram a sua pureza maior na evolução dos seus espíritos, não é? Então, justamente isso, Jesus dizia que viessem todos aqueles que estivessem de alguma forma apartados da lei divina, apartados do amor de Deus, que essas pessoas eram justamente aquelas a quem ele se dirigia, eram aquelas que ele chamava para junto de si, porque ao lado dele elas encontrariam o caminho da felicidade. Na continuação, João Evangelista nos diz que Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança das crianças, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres também, porque elas são todas mães, não é? E assim ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Efetivamente, Jesus tinha a autoridade do amor. A autoridade moral de Jesus era muito grande e não havia quem resistisse a ele, não é? Jesus foi, como se diz aqui no texto de João Evangelista, o facho que iluminava as trevas, como o clarim da manhã que tocou para despertar todos os nossos corações. E nós podemos considerar também, como nos fala João Evangelista, que Jesus foi o iniciador do Espiritismo. O Espiritismo que, por sua vez, iria atrair para si, não apenas as criancinhas, mas todos os homens de boa vontade. Por quê? O Espiritismo é a boa nova, o Espiritismo é o cristianismo de Jesus redivivo na sua mais pura essência. Nós, por meio do Espiritismo, queremos fazer com que as pessoas se voltem para o Evangelho de Jesus e busquem vivê-lo. Não basta que nós conheçamos o Evangelho. É primordial que nós nos dediquemos a seguir as instruções que Jesus nos recomenda. Esse é o caminho, E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é através, justamente, do seu Evangelho que nós vamos conseguir galgar os degraus que vão nos levar até o cume onde se encontram os espíritos mais evoluídos. Já não se trata simplesmente de crer de modo instintivo, nem de obedecer maquinalmente a alguma orientação religiosa. É preciso que o homem siga a lei, mas siga de modo inteligente. Siga a lei porque compreende.
É porque dessa forma que nós sempre dizemos que o espiritismo é o quê? É a fé raciocinada. Nós espíritas não acreditamos nas mensagens dos espíritos porque nos dizem que nós devemos acreditar, mas sim porque nós analisamos as mensagens recebidas, compreendemos o seu conteúdo e nada do que nos diz os espíritos avilta a nossa inteligência. Nós somos espíritas e nossa fé é a fé raciocinada. Dando continuidade à análise dessa mensagem de João Evangelista, nós vemos que ele nos diz que são chegados os tempos em que serão explicadas todas as coisas, em que os erros, uma vez explicados, se transformarão em verdade. Ensina-nos também, João Evangelista, que nós iremos saber o sentido exato das parábolas de Jesus. Nós sabemos que Jesus só se comunicava, a maioria dos seus ensinamentos era feito por meio de parábolas, o que era uma maneira normal de se explicar as coisas, de se ensinar na época de Jesus. Era uma didática utilizada muito na época, eram as parábolas. Só que a maioria das parábolas elas não eram compreendidas pelo povo em geral. Até mesmo os apóstolos eles tinham um pouco de dificuldade, só que os apóstolos depois tinham a possibilidade de estar com Jesus e Jesus então lhes esclarecia, explicava tudo o que eles não haviam entendido, o que era absolutamente necessário que ocorresse, porque Jesus sabia que quando ele fosse embora, quando ele não mais estivesse entre nós, seria tarefa dos apóstolos levar o conhecimento a todas as demais pessoas. Então era imprescindível que os apóstolos entendessem o significado das parábolas. Porém, nós podemos considerar que até hoje, existem algumas delas que não são assim muito bem claras, que não ficaram muito bem claras ou que são ainda hoje mal compreendidas por grande número de pessoas. E coube ao Espiritismo nos trazer esse esclarecimento. E é justamente o que João Evangelista nos fala, quando ele diz o seguinte, que a manifestação espírita, que a mensagem dos espíritas irá brilhar no horizonte da humanidade e que a mensagem espírita, a mensagem de Jesus, irá resplandecer como um sol no cume das montanhas. Exatamente, porque os espíritos estão aí a todo dia conosco, nos orientando, nos enviando diversas mensagens, esclarecendo tudo aquilo que nós, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, não fomos capazes de entender. Então, o Espiritismo, por ser a terceira revelação, a primeira foi Moisés, a segunda Jesus e agora o Espiritismo, na terceira revelação, nos esclarece tudo aquilo que Jesus, na sua época, porque o povo não tinha capacidade de entendimento ainda, que Jesus não pôde explicar, Bom, vamos agora analisar mais uma mensagem dos amigos espirituais. Essa mensagem agora, ainda sobre o tema Deixai vir a mim as criancinhas, foi transmitida a Kardec por um espírito protetor, assim o espírito se assina, na cidade de Bordeaux, em 1861. E ele fala o seguinte: deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos, deixai que venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. É maravilhoso quando nós observamos essa colocação de Jesus, Jesus, ele não fazia escolha, Ele não dizia que trouxe sua mensagem para esse ou aquele. Basicamente, Jesus trouxe sua mensagem para aquele povo sofrido, para as minorias, para todos aqueles que não tinham a quem recorrer. Na época que Jesus viveu, as pessoas pobres ainda viviam em situação muito mais aflitiva do que os pobres dos tempos de hoje, Para nós termos uma ideia, não existia nenhum tipo de assistência médica, de assistência social, e as pessoas pobres, os órfãos, as viúvas, as pessoas que não tinham quem as ajudasse, elas viviam praticamente na total miséria, não havia quem as auxiliasse de forma nenhuma.
Então Jesus veio justamente para essas pessoas que estavam aflitas, que estavam fracas, oprimidas, não é? Que não tinham quem olhasse por elas. Era esses que Jesus chamava. Porque ele dizia com muita propriedade, né? Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Então, todos aqueles que eram considerados párias na sociedade, foi aqueles que Jesus se dirigiu em primeiro lugar. Ou seja, aqueles que eram segregados, desrespeitados e considerados como escória, vamos dizer assim, da sociedade, né? Então, Jesus fala também que veio para os ignorantes, ou seja, para aqueles que não conheciam a verdade. E ele nos falou uma coisa muito importante quando disse que nos iria fazer conhecer a verdade e a verdade nos libertaria. Qual é a verdade? É a verdade de sabermos que somos espíritos imortais, que a morte não existe, que Deus não é aquele Deus que pune, que castiga, aquele Deus vingativo, mas que é o Deus Pai, o Deus de amor. Então Jesus veio modificar de uma certa forma aquela ideia que as pessoas tinham de que deveriam estar sempre brigando, a ideia do olho por olho, dente por dente, ou seja, ele não veio destruir a lei, ele veio, digamos assim, fazê-la bem compreendida, né? Não vim destruir a lei, mas cumpri-la na sua essência, cumpri-la na sua realidade, ok? Bom, aí continuando essa interpretação do espírito protetor de Bordeaux, né? Ele fala o seguinte: qual é, meus amigos, esse bálsamo, né? Esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude e que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza. Ou seja, o que é que Jesus nos oferecia? O que é que Jesus dizia que iria nos oferecer? Ele dizia que se nós bebêssemos da sua água não teríamos mais sede, se comêssemos do seu alimento também não teríamos mais fome, se o seguíssemos teríamos a vida eterna. Qual era esse ensinamento? Qual era esse bálsamo? Qual era esse remédio? E é justamente o quê? O amor, a caridade. Então ele fala o seguinte: se nós possuirmos amor em nossos corações, se nós tivermos amor no trato com as pessoas, todo o resto será muito mais fácil, porque nós não viveremos naquela situação sempre de luta e de disputa um com os outros, porque colocaremos sempre à frente de todas as nossas colocações, não é? O amor ao próximo e o respeito de uns para com os outros. E esse Espírito fala também que nós poderemos dizer em todos os instantes da nossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para meu bem. Eu sei que a tua mão se abate sobre mim para me fazer o bem. Isso é uma parte extremamente importante que a gente compreenda da mensagem de Jesus. Nós precisamos compreender que Deus é bom, que Deus é justo, que nada ocorre sem a sua permissão e que Deus, no seu infinito amor por nós, que somos seus filhos, jamais permitiria que nada que não fosse para o nosso bem-estar acontecesse. Mesmo que na maioria das vezes a gente não tenha esse entendimento. Mas Deus sabe muito mais do que nós, não é? Aquilo de que precisamos. Aí nós vamos pensar: mas como então, se eu efetivamente estou passando por uma doença que me deixa na cama 6 meses, 1 ano, a minha dificuldade, isso é bom para mim? Sim, sim. Se está acontecendo, nós temos que analisar o outro lado da situação, não apenas aquilo que aparece para nós na superfície. Nós temos que examinar que pode haver por trás disso uma reparação, uma expiação de faltas passadas, uma maneira que Deus está encontrando de evitar que nós cometamos mais erros. Muitas vezes, se nós somos obrigados a permanecer em casa, isso pode estar nos livrando de uma série de outras tribulações. Nós temos que ter na cabeça sempre o seguinte: se está acontecendo, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque era o melhor para nós, não é? Agora vamos então analisar uma outra mensagem, dessa vez sob o título de Bem-aventurados os que têm fechados os olhos.
E essa mensagem foi recebida em Paris em 1863 por Vianney, né? Foi enviada por Vianney, o cura d'Ars. E aí Vianney começa sua mensagem da seguinte forma: meus bons amigos, por que me chamastes? Né? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Oh, que sofrimento! Bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolvem. O que acontece? Havia uma moça cega, não é? E, nesse caso, os estudiosos da Sociedade Espírita de Paris haviam evocado a presença do espírito de Vianney para perguntar, não é, se de alguma forma aquela moça poderia ser curada e o porquê daquilo. E aí Vianney chega e fala, né, pobre filha, o que ela tem que fazer? Orar e esperar. E ele diz que não sabe fazer milagres, né? Mesmo que ele quisesse. Que todas as curas que ele efetivamente realizou foi porque o Pai assim o permitiu. E aí nós vamos reportar também ao tempo de Jesus, quando os apóstolos foram enviados em missão para falar sobre Jesus e tudo mais, e Jesus deu a eles a capacidade de cura também. Deu a eles a mediunidade de cura. Então, as curas que Jesus podia fazer, ele momentaneamente deu aos seus apóstolos aquela mediunidade de cura para que eles curassem as pessoas em nome de Jesus. E depois também que Jesus partiu, né, que Jesus retornou ao plano espiritual, os apóstolos, muitos deles continuaram com essa mediunidade de cura e faziam curas, assim que até mesmo como Paulo, que não conviveu especificamente com Jesus, né, Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, ele também fazia curas, mas todas em nome de Jesus. E aí vemos aqui nesse caso o cura d'Ars, né, Vianney, falando da moça que era cega e que ele havia sido evocado para falar do seu caso, né? E aí ele vem e diz para ela que ela devia orar e aguardar. E fala uma coisa muito importante, né? Que a gente devia entender, né, que tudo que nos acontece realmente com a permissão de Deus e porque Deus assim considera. E ele fala o seguinte, que muitas vezes a pessoa que tem, né, que está privada da visão, ela está sendo extremamente auxiliada, porque ela pode, ao momento que ela está sem poder ver o mundo exterior, ela se volta para dentro de si mesma e pode ter um encontro mais aprofundado consigo, com a sua consciência, com o seu íntimo, e isso é muito positivo para o espírito. É como alguém que está no mundo, exposto a todas as tentações, vamos dizer, da vida de relação, e de repente, por algum motivo, fica recluso, sem se comunicar com ninguém. Nesse momento, a pessoa só tem a quem para falar? Com ela mesma. Então, ela volta para dentro de si e ela analisa o seu comportamento, a sua maneira de ser, o porquê de estar vivendo aquela situação. E Vianney também considera, né, que as pessoas que têm como expiação a cegueira podem ser consideradas, de uma certa forma, os bem-aventurados, porque elas terão essa oportunidade de ter maior contato com a vida espiritual e poderão estar, né, mais voltados para dentro de si, mais voltados para o Cristo, para a mensagem do Cristo, para o ensinamento do Cristo, para o seu Evangelho. E ele fala o seguinte: lembrai-vos de que o Cristo disse que era preciso que arrancasses o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que ele se tornasse causa de condenação. Ou seja, se aquela menina, né, para quem eles estavam pedindo os bons ofícios, vamos dizer assim, do cura d'Ars, estava cega, é porque de alguma forma ela precisava passar por aquela expiação, precisava passar por aquela prova, não é? Então ele esclarece isso, que ali naquele momento ele não poderia interferir, porque muito provavelmente a ela cabia aquela situação, aquela necessidade de passar pelaquela prova da cegueira. Então ele diz: há quantos há no mundo que um dia, nas trevas, irão maldizer o fato de terem visto a luz, né?
Quantas pessoas podem realmente reclamar, ah, se eu não tivesse feito isso ou aquilo? E a gente pode fazer uma alegoria. Aquele que hoje está nas trevas, que hoje está passando por dificuldades, que hoje está vivenciando a consequência negativa dos seus maus atos, muito provavelmente teria querido não ter tido a oportunidade de realizá-los. E a gente pode ver muito isso em pessoas que nós conhecemos, né, muito faladas atualmente aí na mídia, de uma forma geral, pessoas que tiveram poder, que tiveram posição de destaque na sociedade e que ao terem esse poder e essa posição de destaque na sociedade, não souberam utilizá-la. E por não terem sabido utilizá-la, hoje estão amargando, né, momentos muito tristes, desprovidos, melhor dizendo, da sua liberdade. Então é bem provável que essas pessoas que um dia tiveram tudo isso, vamos aí transformar esse poder e essa posse como se tivessem a luz dos seus olhos, hoje, quando se encontram nas trevas, né, nas trevas da expiação pelos erros cometidos, podem muito bem pensar que prefeririam não ter tido essa luz, né? Não ter visto, não ter tido acesso a tantas facilidades. E é justamente isso o que o Curadase nos fala, né? Que então são felizes o que por expiação são atingidos na visão, né? Porque os seus olhos não serão para eles causa de escândalo ou de queda. Então, muitas vezes, as privações que nós vivenciamos no nosso dia a dia são uma forma de nós não cairmos novamente em erro, não é? Porque, às vezes, a gente vem tolhido em determinadas coisas porque em vidas anteriores a gente foi muito, digamos assim, errou muito. E aí me faz lembrar aquela história que Chico Xavier nos contava, da mãe que tinha um filho que já tinha problemas, ele não andava, estava na cadeira de roda, tinha uma série de coisas e agora parece que ele ia ter mais um problema e iria ter que ter as pernas amputadas, alguma coisa assim. E aí Chico Xavier relata para essa mãe que aquele espírito havia em vidas anteriores sido suicida diversas vezes. E que essa providência que o plano espiritual estava tomando agora com relação a ele, era para que ele não voltasse a se suicidar, porque ele já estava pensando em fazer isso. Então nós vemos que muitas vezes nós vivemos numa situação de maior restrição, vivemos mais tolhidos em determinados pontos da nossa vida, para justamente que essa falta, digamos assim, de recursos, essa falta de condições não nos faça cair em erro, ou seja, para que o nosso olho não seja motivo de escândalo. Então, muito interessante essa colocação de Vianney, né? E aí ele continua e fala o seguinte, que as pessoas podem viver inteiramente da vida das almas, ou seja, podem ver mais do que os que veem claramente. Claro, se nós observarmos, né, que uma pessoa que vive na escuridão, mas na escuridão apenas da luz exterior, mas por dentro de si ela tem muita luz, ela é muito voltada para o bem, para o amor, ela pode fazer 1000 coisas, não necessariamente está impossibilitada de fazer o bem porque não enxerga. Nós temos o exemplo de Jerônimo Mendonça, que ele era paralítico, né? Vivia basicamente numa maca toda a sua vida e depois de algum tempo ele ficou cego também, e isso não o impedia de ter uma vida extremamente produtiva. Jerônimo Mendonça, ele viajava o Brasil todo, fazia palestras, fundou casas espíritas, fundou abrigos para crianças e tudo mais, e ele era extremamente produtivo. Mas aquela vida, aquela encarnação privado dos movimentos e depois da vista, era uma expiação. Ele estava resgatando débitos contra eles em encarnações anteriores, onde ele havia cometido muitos erros. E ele agora vivia naquelas condições que era o melhor para que ele pudesse valorizar a vida, valorizar os movimentos, valorizar a vista, já que ele não a tinha, e ele não ficou naquela posição de se lamentar. Ele foi e trabalhou e fez muito bem, mesmo naquelas condições de restrição física
nas quais ele vivia, não é? Então vamos continuar aqui. E Vianney fala que são bem-aventurados, né, que é bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, que quer ter Deus no seu coração e que quer buscar na sua escuridão encontrar a luz do Cristo, né? Quer fazer brilhar a sua própria luz. O olho aberto, ele fala, está sempre pronto a causar a falência da alma. E o olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir para Deus. Então ele fala, crede-me, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista, com frequência, é como um anjo tenebroso que nos conduz à morte. Depois, então, ele dirige algumas palavras, né, nessa sua mensagem à menina cega. Ele diz o seguinte: se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Que aí ele fala, confia no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora, e sobretudo, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. E aí, na sua despedida, Vianney, de uma forma muito doce, muito singela, fala, antes que eu me vá, recebei todos vós que aqui vos achais, reunidos à minha bênção. Né? E para a conclusão, Kardec nos deixa uma nota muito interessante em que ele analisa, não é? Ele analisa todo esse estudo, todas as mensagens, essas instruções dos espíritos que foram recebidas. E ele fala o seguinte, que quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, devemos buscar a sua causa numa vida anterior, com certeza. Quando nós passamos por uma dificuldade e nós sabemos que nada fizemos para aquilo, nós temos que descobrir, né, já analisar se eu estou vivendo essa dificuldade hoje e não fiz nada para passar por isso, então com certeza a razão do meu sofrimento está numa vida pretérita, né? Tudo aquilo, aqui as pessoas costumam dar o nome de caprichos do destino, né, de má sorte e tudo mais, não é nada além do que efeito de quê? Da justiça de Deus. Deus é justo, soberanamente justo e bom. Nada ocorre sem essa sua permissão. E Deus não nos aflige de forma arbitrária. Ele não quer que nós vivamos a pena, né? Seja que a nossa pena seja uma pena sem motivo, que nós passemos dificuldades de forma, digamos assim, injusta, porque Deus não é injusto. Então, toda dificuldade que nós passamos tem uma relação direta com um erro cometido também, né? É necessário que nós sempre analisemos isso. Muitas vezes nós não conseguimos, né? Nós não sabemos, graças a Deus, nós temos a bênção do esquecimento, então nós não conseguimos identificar de imediato o porquê de estarmos tendo tanta dificuldade, embora busquemos viver de acordo com os ensinamentos divinos. Mas aí a gente vai começar a pensar, a analisar, e pelo tipo de vida, pelo tipo de dificuldade que nós vivemos hoje, nós podemos muito bem entender o erro ou ter uma ideia do erro que nós cometemos. Recentemente, uma pessoa de nossa relação relatou o caso de uma mulher que uma vez o marido havia deixado, né? Ela estava separada do marido, eles tinham um filhinho pequeno, e ela justamente naquele inconformismo de ter sido, digamos assim, abandonada pelo marido, ela se suicida e antes de se suicidar, ela mata o filhinho do casal também, né? E aí nós ficamos pensando, meu Deus do céu, por que isso? Muito provavelmente essa nossa irmã equivocada não apenas quis eliminar a sua vida, mas quis de alguma forma fazer com que o seu ex-marido sofresse, né? Sofresse digamos assim, como se fosse um remorso pelo seu desencarne e sofresse a dor também de perder o filho. Ou seja, ela quis
puni-lo de forma variada, de forma múltipla. E aí nós nos reportamos, mais uma vez, a uma outra situação de uma mãe que possa, por algum motivo, uma mãe que ame bastante o seu filho, que venha a perder o seu filho num acidente, por uma doença, o que quer que seja. A gente pergunta, nossa, essa mãe tão dedicada, se dedicou tanto ao filho, sempre foi uma pessoa tão boa, tão querida, tão amorosa, que coisa triste ter perdido seu filho. Mas pode muito bem ser, não é? Que numa vida anterior, essa mãe tenha praticado algum tipo de erro semelhante a esse que a nossa irmã suicida cometeu, né? Ela quis infringir numa vida anterior a dor da perda de um filho a outra pessoa. E nessa existência, então, ela vai passar exatamente pela aquela dor que ela fez a outra pessoa sofrer. Então, nós temos que sempre considerar que não existe injustiça. A dor não erra de endereço. Deus jamais permitiria que nós sofrêssemos alguma coisa se não fosse extremamente necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Nenhum espírito vai conseguir atingir o patamar de espírito puro se ainda na sua, digamos assim, nas suas vivências anteriores houver algum tipo de nódoa que não tenha sido reparada. Então nós temos que ter sempre em mente isso, né? Nós sempre seremos punidos naquilo em que houvermos pecado, naquilo em que houvermos contrariado a lei divina. E aí Kardec prossegue ainda em suas colocações, não é? Nos colocando o seguinte: se alguém é atormentado pela perda da visão, é que esta pode lhe ter sido a causa de queda, né? Por algum motivo a pessoa pode ter causado um problema a outra pessoa no âmbito da visão, né? Pode ter sido alguém que por causa dela, né? Alguém perdeu a vista, ou alguém haja perdido a vista em consequência de excesso de trabalho que essa pessoa impôs. E aí nós vamos lembrar do caso que é narrado no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, né? E nesse livro, Ivone nos relata a história. O personagem é Camilo Cândido Botelho, que nós sabemos que, na verdade, é o escritor português Camilo Castelo Branco, que, ao ficar cego, não aguentou a prova da cegueira e se suicidou. E aí Camilo, ao longo do livro, vai descobrir que ele havia passado, né, por aquela prova da cegueira, porque numa vida anterior ele havia causado a cegueira, como senhor de escravos, ele havia causado a cegueira a diversos dos seus escravos. Então, naturalmente, ele precisava daquela prova para, digamos assim, se liberar daquele erro cometido no passado, mas diante da prova ele não resistiu, não teve a força suficiente para passar por ela e optou pela porta errônea do suicídio. Com certeza ele vai voltar e numa nova existência vai passar de novo pela prova da cegueira, porque não adianta nós querermos nos evadir, né? Como se diz assim, nos evadir, buscar burlar a lei. A lei sempre será cumprida. Jesus nos disse, né? Ninguém sairá daqui até que tenha pago o último ceitil. E é justamente dessa forma, né, que nós temos que identificar, que entender as provas da vida. Não existem provas que nós não mereçamos passar, não existem situações que nós não tenhamos condições, digamos assim, de vivenciar, porque Deus não coloca jamais um fardo superior às nossas forças. Todos nós vivemos as experiências que somos capazes de viver, não é? Costumo dizer que não existe missão impossível. Nenhuma prova que Deus nos coloca é impossível de ser vivenciada. Somos nós que muitas vezes não temos a força, a coragem, não é? A fé suficiente para enfrentar as dificuldades. Mas é muito interessante nós lembrarmos dessas colocações aqui, né? Sobretudo essas últimas que o Cura Das, né, que Vianney nos trouxe. O que Deus faz é sempre certo. Nenhuma
dificuldade, nenhuma tribulação pela qual nós passemos é inapropriada, é injusta, é desnecessária para a nossa evolução. Tudo o que nós vivenciamos é justamente o fruto da nossa semeadura. Nós somos livres para semear aquilo que nós quisermos, mas na hora da colheita nós temos que ter a responsabilidade de saber que vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Então, meus queridos irmãos, nós queremos deixar como mensagem final do nosso estudo de hoje que Deus é muito bom, que Deus é extremamente justo e misericordioso, que mesmo que nós tenhamos cometido os maiores erros, nós nunca seremos condenados a penas eternas. Existe sempre a possibilidade de remissão, a possibilidade de nós sermos libertos dos erros cometidos. Sempre seremos perdoados, mas é necessário que haja, paralelo ao perdão de Deus, que haja a reparação. Ninguém será jamais condenado a penas eternas. Nós vamos sempre viver e a cada dia, a cada experiência que nós passamos na Terra é uma experiência a mais na nossa purificação, na nossa melhoria íntima, no nosso crescimento como espíritos imortais que somos. Por isso é tão valiosa a encarnação, por isso é tão importante que nós jamais desperdicemos essa oportunidade bendita da reencarnação. Cada minuto, cada segundo, cada experiência é extremamente valiosa para que nós possamos ir nos purificando, nos melhorando, nos tornando espíritos melhores, para que quando nós retornemos à pátria espiritual, logremos retornar à nossa verdadeira vida, à nossa casa espiritual, um pouquinho melhores do que aqui chegamos. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus.